Bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo à tarde, boa noite para quem estiver assistindo à noite. Oi, Cami, tudo bem? Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo Oi, bem? pessoal. Estamos aqui novamente hoje para falar então sobre as dinâmicas relacionadas ao dinheiro. Ah, existem muitas dinâmicas com a gente, com a nossa família, com relação a esse tema, né? O dinheiro, ele é uma energia, né? E como tudo, né? Como tudo, o dinheiro também é uma energia. E é interessante, né, como se a gente parar para observar o que está por trás do dinheiro, a gente começa a observar também algumas repetições. Então, hoje a gente não vai conseguir, como em nenhuma outra live, abordar 100%, né, das possibilidades, mas a gente sempre tenta trazer alguma dinâmica que é recorrente ou alguma situação cotidiana para trazer uma luz aí para as pessoas que nos assistem com relação ao que pode estar acontecendo nas suas vidas em relação aos temas que a gente traz. Então, especificamente sobre o dinheiro, uma situação recorrente, a gente observa, são às vezes pessoas que ganham bem, até razoavelmente bem, mas o dinheiro não fica, né, com essa pessoa. Ela fala que surgem gastos inesperados, ela quando pensa que vai endireitar, né, ali a vida financeira, aí ela tem algum imprevisto, como se o dinheiro nunca parasse, né, com ela. É, as- muitas coisas podem estar por trás, né, dessa situação. Às vezes se trata de uma lealdade, né? Às vezes a pessoa ela tá leal a alguém, alguém do sistema familiar que também não pôde ficar com o dinheiro, né? Às vezes são pessoas que também viveram muito na pobreza e, por alguma razão, essa pessoa foi excluída da família, ou às vezes era uma vergonha também para aquela família. E aí alguém às vezes se conecta com esse antepassado e segue, né, nessas mesmas dinâmicas. Essa é uma das possibilidades. Mas existem inúmeras possibilidades por trás disso. Hoje a Camila tá meio, não tá no 100% dela, tá com a voz um pouco comprometida, mas a Cami vai dar suas contribuições dentro do possível. É, gente, hoje minha voz tá um pouco anasalada. É porque eu tô meio resfriada, mas eu vou falar aqui, né, sobre essa visão, sobre esse tema tão importante que todos nós queremos, né? Porque o dinheiro, ele serve à vida, né? Como a Patrícia falou, é uma energia também. E a visão sistêmica, sobre dinheiro, às vezes ela mostra uma forma diferente, né, da gente olhar para o dinheiro, né? Porque, segundo a visão sistêmica, o dinheiro ele está conectado a alguns temas, como, por exemplo, o fluxo da vida, né? As ordens do amor, e também o vínculo que a gente tem com os nossos pais e com a nossa ancestralidade, né? Isso tudo tem a ver com esse tema do dinheiro, né? Então não é uma coisa linear, o dinheiro ele não é uma coisa linear que assim, ó, eu trabalhei, ganhei dinheiro, né? E fiquei feliz, né? Não é só isso. Tem outras dinâmicas, como a Patrícia falou, que também influenciam e interferem, né, na nossa capacidade de fazer dinheiro, né, de atrair esse dinheiro, de reter o dinheiro e de utilizar o dinheiro de uma forma é, saudável para que esse dinheiro circule e retorne depois para nós também, né? E então, o que ela disse sobre do dinheiro ser uma energia é verdade, né? É, é uma energia, o dinheiro é uma energia que nos traz, nos ajuda, né? E é muito importante porque é o que nos traz a nossa sobrevivência, né? A gente precisa do dinheiro, né? Mas se a gente tiver, vamos dizer assim, é,
em ordem, né? Vamos dizer assim, em ordem sistêmica, o natural do dinheiro é que ele venha até nós. A gente não precisa ir atrás e correr atrás do dinheiro. É ele que chega até nós, porque ele percebe em nós que nós teremos a capacidade de multiplicar esse dinheiro, de fazer algo de bom com esse dinheiro. E aí por isso ele vem para nós. E aí esse dinheiro circula, né? Fazendo algo de bom para outros, para a sociedade, para a comunidade. E aí esse dinheiro circula. Então, tem muito a ver também com as trocas, né, das ordens do amor, com o fluxo da vida, como eu disse, e também com a nossa relação com os nossos pais, né? Como o Bert dizia, com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica, né? Então, talvez a Paty possa falar um pouco mais sobre isso também, né, Patrícia? E isso que tu fala é bem importante dos nossos pais, porque o dinheiro, ele é, através do dinheiro vem o nosso alimento, não é mesmo? A gente precisa do dinheiro para sobreviver nesse mundo. E aí, quem que nos dava nosso primeiro alimento é a nossa mãe, né? Então, por isso, isso que tu falou com a nossa mãe o dinheiro vem e com o nosso pai o dinheiro fica, porque o primeiro alimento chega através da mãe. Então, assim, de novo, a gente está falando dos pais, mas não é porque a gente só acha que esse é o caminho, é porque esse é o caminho, né? Porque lá atrás, se eu não estava em ordem com isso, né? Isso vai afetar minha vida inteira, né? Não só nos relacionamentos, mas também a minha parte financeira. Então, e tem aqueles que só querem ficar na mãe, né? Não conseguem assumir sua vida adulta e ir para a vida e ganhar seu próprio dinheiro. Então, isso também acaba, se a gente observar, isso também acaba trazendo uma desordem com relação ao dinheiro, né? São aquelas pessoas que já desde é, ali, quando já era para ter assumido suas responsabilidades, enfim, elas ficam na barra da mãe sempre querendo mamar, né? Vamos falar assim, como se fosse uma criança, né? Ali já começa a dar as desordens, né? Então, essa analogia, né, do dinheiro e os pais começa já desde dessa infância ali, desde o nosso nasceu, né? A gente já está nesse vínculo que seria o vínculo da abundância, ali, o vínculo desse fluxo da vida, né? Porque sem o dinheiro a gente não sobrevive nesse planeta, né? Não tem como sobreviver aqui sem o dinheiro, né? Tudo, a gente precisa de dinheiro para tudo. Então, são muitas crenças também, né? Se a gente for pensar, tem muitas crenças religiosas sobre o dinheiro. Às vezes, na nossa família, o dinheiro ele era visto como algo ruim, né? Como um motivo de perdição, vamos falar assim, né? Não, porque o fulano tinha dinheiro, foi bem sucedido, mas a família foi um desastre. Então, assim, são crenças, são histórias que a gente vai ouvindo desde pequeno, que ficam sobre a nossa família, e aí isso tudo interfere também na forma como eu vou olhar o dinheiro, como eu vou me relacionar. Então, são dinâmicas muito mais profundas, né? Às vezes a pessoa ela pensa que está só ligado sei lá, a profissão que ela escolheu, que não é bem remunerada e por isso ela passa um apuro financeiro, né? Mas não é, né? É um negócio muito mais profundo, né, Cami? Paty, você tocou um ponto bem importante que é que é a profissão, né? Porque com o dinheiro a gente também está totalmente associado ao trabalho e à profissão. E a gente sabe que a escolha da nossa profissão, ela também não é uma escolha só racional, mas também ela tem a ver com as histórias também das histórias familiares, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas que vão para escolhem, né, ir para a área do direito, do judiciário, quando tem injustiças na família, por exemplo. Ou pessoas que vão para a área da saúde, como a medicina, por exemplo, e tem casos de pessoas que morreram precocemente, ou quem trabalha com ajuda, por exemplo.
muito provavelmente tem a ver com querer salvar alguém, né? Então a gente vê que assim, isso não é totalmente errado, não é isso, mas é só para a gente compreender muitas vezes a motivação principal que nos fez escolher essa profissão e que realmente pode ser que você tenha mesmo esse talento ou que você queira seguir adiante com essa profissão. Mas ter consciência disso, né, da sua própria escolha, é, ajuda você a se apaziguar com isso, né? Esse primeiro motivador que te fez escolher essa área de atuação que você vai escolher na sua vida. E aí você pode seguir mais liberado, né? Menos pesado na sua própria profissão mesmo, seguindo por amor, né? Que esse é o motivo pelo qual a gente trabalha, né? Todos os dias a gente escolhe uma profissão para seguir na nossa vida. Esse é um ponto. E o outro que a Patrícia falou que eu acho muito importante é sobre o estar no adulto, né? Para poder fazer dinheiro. Porque quem está na criança ainda, e eu digo emocionalmente na criança mesmo, né? Quem está ainda na imaturidade, na criança, por N motivos, pode ser um trauma, pode ser ainda por ter um vazio que não foi suprido na infância, e a pessoa está ali presa ali, ainda naquela fase, né? Dificilmente ela vai poder fazer dinheiro, né? Para dar conta da própria vida, porque ela ainda está emocionalmente presa na criança. E com isso, nesses casos, né? A constelação ela pode ser de grande ajuda, né? Porque aí a pessoa vai, retorna ali aonde, né? Acessa aquilo, né? Que tá preso, né? Onde ela tá bloqueada, onde ela tá travada, e ali destrava para ela poder fluir, né? E se equiparar emocionalmente com a idade cronológica, e aí sim, né? Tá apta e pronta para exercer um serviço, né? Que seja remunerado, né? Então, eu acho esses dois pontos bem importantes. Eu acho que tem mais alguma coisa que eu queria falar também, que agora eu não estou muito bem lembrada. Ah, o servir, né? O colocar o seu serviço disponível para o mundo também, né? Eu acho que esses são pontos importantes, né, quando a gente está falando sobre dinheiro, profissão e trabalho, né? E, e é isso, né? O sucesso, né? E a gente sempre bate nas mesmas teclas, né? Que é o pai e a mãe, mas não o pai e a mãe físico, né? Tipo, quem são essas pessoas, o homem e a mulher, né? A pessoa, a pai, a pessoa, a mãe, não. É o que eles significam, né? Como se fosse um arquétipo mesmo do que é o pai, do que é a mãe, da simbologia do que eles significam, e isso tem muito a ver e está intimamente ligado com o sucesso, né? Com o sucesso, né, na sua vida, na sua profissão, na sua capacidade de fazer dinheiro, né, e multiplicar o dinheiro e servir e colocar esse dinheiro a serviço, né, da sociedade, das pessoas, do mundo, né? Então, eu acho isso. Então, agora tu falou outra coisa, né? Colocar o dinheiro a serviço, né, das pessoas e do mundo. Porque isso é uma observação também que o Bert faz, né? Não só o Bert, mas acho que com outras linhas também filosóficas, de que o dinheiro ele quer servir ao maior número de pessoas, né? Então, até eu lembro no módulo de herança lá que a gente teve, às vezes tem uma briga feia de herança na família, né? E aí faz a constelação e aí tem um representante para o dinheiro, um representante para os herdeiros. E aí, normalmente, o dinheiro ele se vincula a quem? O representante do dinheiro. Com aquela pessoa que está com mais abertura para utilizar esse dinheiro a serviço do maior número de pessoas possível. Então, normalmente não é, o dinheiro não fica com aquele que está numa situação financeira mais precária, normalmente. Porque aquele está numa situação tão difícil que ele vai precisar do dinheiro para si próprio, para se restabelecer. E às vezes tem um na família que já está com uma situação razoável e o dinheiro vai para aquele lado porque ele vai conseguir fazer com que aquele dinheiro sirva ao maior número de pessoas. Então é interessante essa energia, né? Porque às vezes existe uma crença de que a gente tem que pegar o dinheiro e segurar o dinheiro, né? Ficar com o dinheiro para si, administrar o dinheiro para o seu próprio bem e reter.
E, na verdade, o dinheiro, ele quer ser gasto com respeito e quer servir ao maior número de pessoas que ele possa servir. E, e isso muitas vezes é difícil, né? Porque se a pessoa já está com outras dificuldades ali, com outras dinâmicas familiares, primeiro que se ela está infantilizada, ela não consegue nem ganhar o dinheiro, nem consegue se sustentar sozinha. Às vezes ela já saiu da criança, mas está com outras questões. Ela ganha, mas o dinheiro não fica. Ou ela ganha e ela quer ficar com aquele dinheiro só para ela. Então, e aí automaticamente a vida dá jeitos ali, porque a vida arruma seus mecanismos para que esse dinheiro flua. Então é aquela pessoa que o dinheiro não para, porque o dinheiro não quer ficar parado mesmo, ele quer se movimentar. Só que como a pessoa ainda está com essa desordem interna, ele se movimenta no momento que ela também está precisando. Então, são esses vai e vens, né? E o quanto o dinheiro, assim como tudo na vida é impermanente, né? Mas o dinheiro ele fica muito escancarado sobre a impermanência da vida, né? Porque a gente vê muitas pessoas que tinham uma situação financeira super boa e do nada elas vão beira a miséria ou elas perdem tudo. E o inverso também, né? Aquelas pessoas que saem do nada e conseguem se reorganizar, dão uma reviravolta e daqui a pouco estão vivendo uma vida de abundância. Então eu vejo assim que através das dinâmicas do dinheiro e da profissão fica muito nítido se alguém tem alguma dificuldade de compreender essas falas, né, filosóficas sobre a impermanência da vida. Eu acho que através do dinheiro a gente consegue visualizar muito isso com muita clareza, né? Então acho que basicamente, né, Cami, que a gente queria compartilhar era isso, né, para não ficar também muito é, extenso, né, pra não abusar também aí de ti, mas que as pessoas possam refletir, né, como tá a sua situação financeira, se alguma coisa dessas que a gente mencionou, né, se isso toca um pouco mais profundamente, né? Às vezes a pessoa só de ouvir ela sente, né? Não, realmente eu tô me sentindo como uma criança, não consigo ganhar dinheiro, ou não, realmente o dinheiro não para comigo, ou eu gasto mais do que eu ganho, isso também é uma coisa bem comum, né? A pessoa ganha bem, mas ela gasta muito mais do que ela recebe, então ela está sempre em dívida. Então, se a pessoa se identifica com alguma coisa, às vezes a constelação ela pode ajudar, né? Porque trazer à tona, né, trazer luz para essa dinâmica que está oculta ali, que está atuando, isso pode te colocar numa nova perspectiva, né? E aí tu enxerga a tua vida de um outro lugar e com isso tu consegue dar passos também numa outra direção, numa direção mais leve, né? Com mais abundância, com menos escassez, né? É, isso que você disse também eu acho super importante, né? Porque se a gente tem que observar o dinheiro, né? E a nossa capacidade de fazer dinheiro, e como é a nossa relação com o dinheiro, como se fosse um termômetro da nossa própria vida, né? Por quê? Porque o dinheiro, ele reflete justamente a nossa relação com a vida, né? Porque é uma fonte de vida, é uma fonte de sobrevivência, né? Então, quando a gente rejeita algo, a gente rejeita também o fluxo da prosperidade na nossa vida. E quando a gente consegue agradecer, né, aí sim o dinheiro consegue chegar, né, até nós e permanecer conosco, né? Então, ele é bem um termômetro mesmo de como a gente está olhando. Então, hoje, o que a gente pode fazer é observar como a gente está, né, com relação ao dinheiro. Se a gente tem a quantidade de dinheiro que a gente gostaria, né? Como a gente faz quando a gente tem dinheiro? A gente só quer guardar o dinheiro para nós, né? A gente não quer, a gente tem medo que amanhã vai faltar. Tudo isso são insights importantes e indicativos, né, de coisas que você pode, internamente ir melhorando, né, com relação ao dinheiro, para que fique tudo mais leve, né, com relação a essa área, a esse tema na nossa vida. Nossa, acabou de falou duas coisas que bem importantes. A palavra rejeição e a questão de como eu gasto o dinheiro. Porque às vezes a pessoa, ela gasta com raiva, ela paga aquilo com tanta raiva. Nossa, mas isso aqui tá um absurdo, esse preço aqui tá muito caro, tô sendo explorado. E ela joga aquilo, ela entrega aquele dinheiro com tanta raiva. E isso não é um processo saudável, né? Isso daí é uma coisa a ser observada também.
E quando falou rejeição, eu lembrei de um trecho do livro do Bert que eu li uma vez, que falava, era mais ou menos assim, quando eu rejeito a minha mãe, eu estou dizendo para o universo, eu falo para ela, de ti eu não quero nada, né? E às vezes, a gente sabe que tem situações difíceis, né? E que a criança às vezes esperou tanto que chega uma hora que ela fala, eu não quero, daqui eu não quero mais nada. Eu cansei de esperar. Só que essa mesma dinâmica, ela se volta para a vida também, né? Então é como se também ela falasse isso pro dinheiro. Isso eu não quero. Porque se a gente for pensar nessa similaridade, que o dinheiro, ele é o alimento da vida também, através do dinheiro vem o alimento, e se eu, aqui eu já rejeitei minha mãe, já falei que não quero mais por razões que a gente sabe, que às vezes não foram fáceis mesmo, isso também vai se multiplicar ali, vai se reproduzir, né, na minha dinâmica com o dinheiro também. E se eu não recebo esse alimento que vem daqui, eu também não quero receber esse alimento que vem daqui, através do dinheiro. Porque quando eu era pequena, o alimento vinha da minha mãe, mas agora que eu sou grande, o alimento vem do dinheiro. Então, se eu não consigo receber daqui, eu também não consigo receber daqui. Então, essa rejeição que às vezes acontece lá atrás de uma criança que estava em dificuldade, estava realmente passando por situações psicológicas ali no seio familiar difíceis, às vezes está se reproduzindo na nossa própria vida, mas é muito difícil a pessoa sozinha ela fazer esse link, né? Por isso que às vezes a ajuda de uma terapia, ou principalmente da constelação familiar, que traz essas dinâmicas ocultas à tona, né, Cami? É, e assim, se a gente for observar, né, e alguém perguntar assim, mas então como que é o ideal da gente se relacionar com o dinheiro, né? Como que é o saudável, né, da gente se relacionar com o dinheiro? Gente, é uma coisa assim que talvez a gente vai ter que dar passos na nossa vida, todos nós, né? Que é quando você tem a certeza dentro de si e aquela profunda e verdadeira confiança de que ele vai chegar, entende? Que o fluxo ele é abundante, assim como é o amor quando a gente está e tudo que a gente precisava e tudo que a gente necessitava quando a gente estava no ventre materno, né? É essa sensação que a gente tem quando a gente tem a certeza de que nós vamos ser nutridos, nós vamos ser supridos, né? E esse é o entrar no fluxo da abundância e da prosperidade. É você sentir, perceber, reconhecer que é infinito, que essa abundância ela existe e que a partir do momento que você se conecta nessa frequência de total confiança, certeza, né? E aí você se entrega nisso, você relaxa profundamente nessa entrega, assim como quando veio, por exemplo, o leite materno, né? Que você sugava e vinha abundantemente o quanto você precisava, até você se saciar completamente e depois você solta até a próxima refeição, né? Então esse é o ideal, né? Que muitos sábios dizem, né? Não precisa ficar correndo atrás do dinheiro, não fique pedindo dinheiro, né? A gente está numa postura mesmo, num lugar, num posicionamento na vida, né? De confiança. E isso é algo muito além, né, do dinheiro, porque daí não é só o dinheiro que vem tudo, vem saúde, vem amor, vem amizade, vem tudo, né, na sua vida. Esse é o fluxo da abundância, né, da abundância infinita, né, que está disponível para nós, né, mas a gente se esquece porque a gente vai tendo ao longo da nossa vida vários episódios, várias coisas que vão nos mostrando que é o contrário. E aí a gente vai ficando cada vez mais travado, né, e a gente vai ficando cada vez mais temeroso, né, que isso não vai mais acontecer e a gente se esquece disso. Então a gente passa a vida só correndo atrás do dinheiro. Quando a gente tem dinheiro, a gente guarda e a gente não movimenta, e aí isso daí vai ficando cada vez mais travado, né? Eu sei que é um pouco utópico a gente falar sobre isso, mas se você, depois vocês reflitam, se alguém quiser depois mandar um direct sobre esse tema, porque é exatamente isso, é entrar nesse fluxo da vida que o Bert dizia, e que para mim demorou tanto tempo para eu entender, gente, o que que é isso, né? E o que que tanto isso tem a ver com os nossos pais, né? Sim. Ô, Cami, outra coisa importante que tu falou ao longo, a gente nasce nessa abundância, né? A gente é gerado nessa abundância.
E a gente esquece, primeiro porque a gente começa a ouvir coisas dentro de casa mesmo com relação ao dinheiro. Segundo, que, na verdade, assim, primeiro porque a gente carrega todas as informações da nossa ancestralidade, da onde eles vieram, às vezes vieram de lugares com guerra, às vezes fugiram, às vezes chegaram, vieram de outros países, enfim. Então a gente já carrega essas informações. Aí depois no campo físico mesmo, que isso está invisível, né? No campo físico começam a acontecer dinâmicas dentro da nossa própria família, às vezes de escassez, às vezes de problemas financeiros que a criança não tem alcance para saber quando o pessoal fala assim, se mesmo estamos sem dinheiro, se vai acabar o dinheiro todo que não vai ter dinheiro para comer, ou se mesmo não tem dinheiro para ir no cinema, né? A criança não tem esse alcance. Então, ela começa a ter experiências ali na vida cotidiana dela. Aí tem as falas dos pais, e aí depois, isso só com relação ao dinheiro. Estamos deixando de lado a relação dela com a mãe, com o próprio pai, enfim. Então, por isso, quando tu fala, né, que a gente se esquece e aí a gente passa uma vida inteira fazendo o movimento contrário, né? Isso é uma coisa bem, é, ela é fácil de se observar, né? E a outra coisa que eu queria complementar com relação à abundância é com relação à natureza, né, gente? Se a gente não conseguir, talvez, se vincular a esse fato da gestação e tal, olha para a natureza. Gente, a natureza é o exemplo para mim mais claro da abundância, gente. Essa semana mesmo, o Leonardo fez uma experiência da escola do feijão, que é uma experiência antiga, tal, mas dessa vez eles iam observar outras coisas. Mas, resumo, o pé do feijãozinho era um feijão, o pé brotou, plantou-se o feijão, porque eu fiquei com pena de colocar a muda fora, porque o pé estava tão grande que eu falei, é melhor eu plantar. O pé deu não sei mais quanto, de 1 grão de feijão, surgiram não sei mais quantos dentro da vagenzinha, não sei mais quantos grãos de feijão. Então, assim, tu pega uma semente de tomate, aquele pé de tomate, ele vai dar infinitos tomates, que dentro de cada tomate tem infinitas sementes, que se tu pegasse um tomate só e semeasse todas as sementes, já era uma abundância infinita. Então, assim, a natureza, ela é abundância infinita. Eu não sei é, como a gente consegue se esquecer disso tão profundamente e se desvincular tão profundamente dessa abundância, né? Porque tu olha, um caroço de manga, se ele germinar, ele vai dar uma árvore, que ele vai dar infinitas mangas. E se tu plantasse aquelas infinitas mangas, dariam mais. É uma coisa exponencial, gente. A gente vem desse lugar, a gente é feito do mesmo material. Então, assim, não é possível que para nós a regra vai ser diferente. Então, que a gente possa observar isso, né? Que a gente possa observar e perceber, gente, realmente, eu venho do lugar da abundância. Por que não está fluindo? O que está acontecendo que não está fluindo? É verdade, Paty. É isso. Fechou com chave de ouro, adorei. Fechou, fechou. Fechou, então, e a gente segue com novos tópicos, seguimos respondendo as dúvidas, adorando os compartilhamentos, e a gente vai segue juntos. Juntas. Isso mesmo, gente. Então, muito obrigada Obrigada. por assistirem. Quem quiser, gente, desculpa. Quem quiser novos temas, pode mandar para a gente também. A gente é super aberto e estamos aqui disponíveis. Então, praticamente toda semana, né, Paty, a gente está se reunindo aqui Praticamente. Tá dando para certo. falar sobre assuntos diversos, inclusive não só sobre constelação, mas outras ajudas também, né? Exato. Obrigada, Cami. Obrigada, pessoal. Obrigada, viu? Um beijo. Desculpem aí a Beijo. voz. Beijo. Até. Tchau, tchau.